Olá, eu sou o Luís Costa Branco e este é o Mobiboom, um podcast para os que gostam de mobilidade com bicicletas, motos, carros ou comboios. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt. Esta semana tenho comigo Maria João Macedo, co-criadora da Serpentina, designer de comunicação e mãe. O tema deste episódio é: ainda se pode brincar na cidade? Maria João, bem-vinda. Primeira pergunta é: quando é que nasceu a Serpentina e com que objetivos? Olá Luís, obrigada pelo convite desde já. Então a Serpentina teve a sua primeira ação em 2022 pela mão da Patrícia Costa, que é co-criadora do projeto comigo, e na altura, em conjunto com outros pais, lançaram uma petição que se chamava Vamos ao Parque, criaram este movimento e que reclamava mais e melhores parques infantis na cidade do Porto. Este foi a primeira ação visível da Serpentina, e agora o objetivo, que está muito traduzido no nosso próprio lema, é a brincadeira está na rua e é, portanto, devolver a brincadeira e a presença das crianças à cidade e às ruas. Portanto, sentem que as cidades, de uma forma genérica, o Porto em particular, anda despida de barulho de crianças, de brincadeiras de crianças. Exatamente, as crianças estão invisíveis nas cidades, não é? Isso é uma preocupação para quem é habitante da cidade, mas para quem é essencialmente pai ou mãe. Sim, exatamente. Esta vontade de trazer os filhos e de que os filhos usufruam da cidade e possam brincar em segurança um pouco por todo lado é uma vontade, não é, nossa, e que nós agora traduzimos para um movimento que queremos alargar, também saindo do Bonfim, que é o nosso bairro ali no centro do Porto, mas se calhar um bocadinho a todo o país também. Como é que a Serpentina, na sua visão, quer devolver o espaço público às crianças? Então, a Serpentina começa com uma proposta de requalificar um parque infantil, que é um parque infantil em contexto urbano, no meio de vias de trânsito, num bairro citadino, não é? E de o requalificar com recurso a uma série de ações que envolvem a comunidade, ações participativas, e repensar, no fundo, este parque infantil com a ajuda das próprias crianças, das famílias e dos utentes, não é? Para além disso, logo percebemos que a requalificação não se podia cingir a este parque, mas que era importante uma visão de cidade mais holística e perceber os percursos que as crianças fazem numa visão alargada de cidade. Ao mesmo tempo, essa necessidade que vocês identificaram, e eu penso que é identificável em várias cidades do país e não só, também revela muito de alguma falta de autonomia das próprias crianças no seu dia-a-dia. Não por vontade delas, mas porque, de facto, o meio que as envolve é muito agressivo para que elas possam pensar em ter autonomia sequer, não é? Ou seja, temos muitos carros a circular na cidade, não há espaços de segurança, os passeios são apertados, não há parques perto das casas onde elas habitam, portanto não são propriamente estimuladas a explorarem a sua própria autonomia. Exatamente. Nós falamos na necessidade de uma mudança de paradigma que parte do parque infantil, mas que depois quer tratar uma ideia de cidade brincável. Esta ideia de cidade brincável, de uma cidade que se presta à utilização livre, que é própria da brincadeira, é aquilo que nós também ambicionamos. As crianças, de facto, se lhes for permitida essa mobilidade, não é? Nós dizemos que
a liberdade na mobilidade é o primeiro passo para o direito à cidade. E se as crianças puderem circular sozinhas ou entre os seus pares, portanto, este direito à cidade que começa no percurso casa-escola, no percurso casa-jardim ou casa-parque. E poderem fazer isso sozinhos, com os amigos ou sozinhos com os irmãos, uma coisa deste género, não é? Exatamente, vão conquistar a sua autonomia, vão aumentar o seu sentimento de pertença à comunidade, ao seu bairro, e isto cria comunidades mais coesas. E no buscar há bocado aquela ideia de que a visibilidade das crianças na rua também tem a ver com elas poderem circular livremente, não é? E acha que os pais de hoje em dia, da nossa geração, são demasiado receosos em dar essa autonomia às crianças? Se acha que sim, porquê? Sim, eu acho que nos habituamos e no fundo nós também na Serpentina somos um pouco críticas desta ideia de parentalidade helicóptero, não é? Que são os pais que estão em permanentes operações quase de busca e salvamento. A criança é depositada na escola e normalmente vai de carro, conhece a cidade através do vidro do banco de trás. O nosso vídeo de campanha também mostra em desenhos animados esta ideia, e a criança é depositada na escola, depositada onde for, no banho, é depositada, quando é pequenina, não é? Depositada no escorrega, depositada no baloiço, e não se lhes é permitida esta conquista. Esta conquista, quando a criança se depara com as dificuldades, com as frustrações, é aí que ela cresce. E a aprendizagem, é muito importante também isto, e que esta ideia comece a ganhar corpo nas escolas, na educação, nos professores, que é a autonomia conquista-se precisamente quando se é dada liberdade para agir. Não é? Até em termos motores, depois pode haver, obviamente, aqui uma melhoria do seu desempenho motor, porque a criança é exposta a ter que passar por cima de uma árvore, desafiar-se ela própria, esticar os limites como é próprio das crianças, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, em termos motores, elas acabam por se ir desenvolvendo um bocadinho de uma forma mais saudável. Sim, as crianças que conhecem o seu corpo e compreendem os seus limites vão também ser mais cautelosas na forma como lidam com o espaço envolvente. Eu, enquanto mãe também, fui estudando e fui tentando praticar com os meus filhos aqui os princípios da abordagem Pickler, que fala do desenvolvimento motor livre, em que a criança não é ensinada a andar, não é ensinada a brincar, ela já sabe, isso é algo inato que nasce connosco, não é? E que nós conseguimos desenvolver tanto melhor quanto mais nos for permitido. Vamos ao concreto da Serpentina. Que tipo de atividades é que desempenharam e têm desempenhado para que a atividade seja recebida da melhor maneira por quem quer participar nela? Sim, então falei no parque infantil. Isto foi um trabalho de vários meses em que auscultamos a comunidade. Começamos com passeios de diagnóstico ali no nosso bairro e num raio de 10 minutos a pé deste parque, e que nos permitiu também um olhar crítico sobre a cidade, feito em conjunto e em diálogo com as pessoas, e aqui conseguirmos encontrar pontos com potencial de transformação. E é aí que também a nossa ação transcende as barreiras do parque, não é? E esta ideia de parque contido, circunscrito, segregado, até podemos dizer assim, e que se expande para um uso intergeracional. Mas falando de outras atividades, nós desafiamos o município a colocar 3 bancos de jardim num triângulo verde sem uso, ali também neste mesmo bairro, não é? Portanto, nós estamos a falar de uma distância de 10 minutos em que a cidade poderia ser tornada brincável em toda esta extensão sem interrupção. E, portanto, este jardim onde foram colocados 3 bancos, era um jardim sem uso, em que servia basicamente de casa de banho de cães, e que de repente, e isto foi feito em outubro, portanto, e só com 2 meses de atividade já conseguimos notar uma diferença na utilização deste espaço. Portanto, esta e não ideia foi nos meses mais agradáveis para se ir aos parques, não é? Porque está mais
mais frio, pode chover, etc. Exatamente, mas em diálogo depois também com estruturas locais da vizinhança, não é? Eu falei num triângulo, não é? Ele de um lado tem uma livraria infantil, do outro lado tem uma creche e nas costas tem as traseiras da Faculdade de Belas Artes. E percebemos que isto aqui, de facto, em colaboração com a vizinhança, podia ser muito potenciada a utilização deste local. No dia 25 de outubro fizemos aqui um evento, vou chamar-lhe assim, mas um dia sem carros, nesta rua que liga uma escola primária ao nosso parque infantil, enquanto teste do que é que podia ser esta zona de convivência sem carros estacionados, sem carros a circular. E quais foram as reações já agora de moradores, comércio, a própria autarquia? Como é que toda a comunidade reagiu à iniciativa? Então, a adesão dos vizinhos ao nível da rua foi impressionante. Portanto, trouxeram as suas... impressionante de boa, Sim, não é? sim, porque... Trouxeram as suas coisas cá para fora, os cafés trouxeram as mesas, ofereceram comida, ofereceram oficinas, porque há ali uma série também de atividades artísticas a acontecer. Trouxeram música cá para fora, jogos, e ocupou-se a rua. Este evento chamava-se Ocupar, Brincar, também aqui com a tónica política, nesta ideia de ocupação, não é? De reclamar o direito ao espaço público. Por outro lado, houve também, claro, os vizinhos mais que suspeitam, mais difíceis, mais céticos, e eu recebi alguns telefonemas das pessoas que não percebiam, mas como assim? Vão fechar a rua, então e como é que eu estaciono o meu carro? Como é que eu saio de casa? Então vai ter que sair a pé neste dia. Que tal experimentar? E, portanto, esta ideia também da Serpentina poder propor pequenos testes e conseguir, através destas ações, tirar conclusões que possam, de facto, influenciar políticas. Falta falar da reação das crianças, não é? Que eventualmente é o mais importante claro da iniciativa. Que sim, claro que sim. As crianças adoraram e é imediato, não é? Fizemos uma atividade interessante, sempre nesta ideia de brincadeira livre, mas que simplesmente fornecemos caixas de cartão enormes e lhes pedimos que construíssem Pintassem? Pintassem também, havia giz também, mas havia sobretudo fita-colas e as caixas de cartão e tesouras para cortar, não é? E construíram um grande túnel que lhes permitiu ali ultrapassar uma passadeira pela rua fora e foram 3 horas de brincadeira solta, muito interessantes. No final acredito, digo eu, que tenham pedido para que se repita a iniciativa o mais rápido possível, ou não? As crianças. As crianças, sim, as crianças querem. O meu filho, claro, pronto, eu conheço o meu filho, fala comigo mais vezes sobre isto, mas tem 3 anos e meio e às vezes acorda de manhã ao fim de semana, pergunta sempre se hoje tem escola. Não, hoje não tem escola. Então posso ir para a rua sem carros, porque para ele a cidade transformou-se de tal ordem, aquela rua, que é a rua do nosso bairro, que ele passa quase todos os dias, ficou tão diferente que para ele é outra rua. É muito interessante isto. E o que é que isso revela sobre, no caso do Porto, sobre a forma como a cidade está construída, como a mobilidade é vivida pelos residentes, pelo comércio, enfim, por todos? O que é esse caráter excepcional acaba por revelar sobre aquilo que é a regra? Sim, de facto as pessoas estão mais habituadas a que este tipo de eventos não sejam mais do que eventos, coisas pontuais, relacionadas normalmente com festivais, com animação. As pessoas ficam sempre perguntam, mas isto paga-se? Uma coisa qualquer. Exatamente. Não é? Estão habituadas a que se pague entrada ou que haja atividades pagas e portanto não dão isto por garantido, de facto, quando deveriam dar. Por outro lado, e falando também em reações e conquistas, ainda a propósito de todo este processo participativo, nós fizemos um conjunto de entrevistas a todos os comerciantes à volta do Largo Soares dos Reis, precisamente para poder auscultar estas preocupações relacionadas com lugares de estacionamento, circulação dos carros, muito relacionado com o impacto comercial que isto podia ter nos lojistas. No outro lado menos divertido, que é o lado económico ou financeiro, se quiser, deste tipo de iniciativas.
Com o facto de se ter mais gente na rua, mais gente a circular a pé, bicicleta, trotinete, o que queira, no fundo, a circular com uma mobilidade suave, eh, os comerciantes terão sensibilidade para perceber que não vão ser afetados em termos de, enfim, daquilo que é o rendimento que têm, porque se há mais Uhum. pessoas a circular a pé, à partida têm mais tempo para olhar para as montras, pensar em coisas que têm para comprar, e há N Exatamente. estudos que comprovam precisamente isso, que é quanto mais as pessoas circulam a pé ou na mobilidade suave, em detrimento do automóvel, o comércio não é afetado, antes pelo contrário. E são Sim, exemplos em várias geografias sim, do, sim, do sim. planeta. Sim, é muito interessante que estes comerciantes que nós entrevistamos, todos, sem exceção, conseguem perceber isto. Porque estamos a falar de um comércio de bairro muito local, e as pessoas, tanto no supermercado, como no restaurante ali ao lado, como na tabacaria, estes comerciantes têm perfeita noção de que as pessoas vêm comprar a pé e carregam os sacos nas mãos. Há aqui uma relação muito direta, muito íntima, muito pequena com as pessoas. E, portanto, isto também nos serve depois para argumentar junto do município, com quem nós estamos em diálogo quase contínuo desde então, de que, de facto, se calhar podemos prescindir ali de alguns lugares de estacionamento para beneficiar este parque intergeracional que queremos criar. Eh, as próprias reciclagens, próprias cargas e descargas conseguem alternativas e os comerciantes apoiam isto, sim. Porque percebem que tem impacto depois naquilo que é a sua faturação, digamos assim, não querendo desviar do lado Sim, sim, mais sim. divertido da conversa, mas obviamente tem que se pensar nessas coisas quando se Uhum. pensa num projeto tão envolvente e tão global. Eh, Falou aí na relação com o município, que é uma relação fluida, constante. Há abertura para alargar a serpentina ou fazer a serpentina estender-se até outras zonas da cidade? Então, agora, como sabemos, não é, o executivo mudou, Certo. e portanto é uma conversa que ainda vamos ter que ter, espero eu, em breve com o novo E que não executivo. parta do zero, não é? Exatamente, esperamos que sim. Mas foi interessante já no passado, este verão, termos conseguido juntar em reuniões na Câmara Municipal os departamentos de mobilidade, espaço público, urbanismo, espaços verdes e educação numa só reunião. Isto não acontece habitualmente. E se aqui as crianças e o brincar puder servir de chave para que estes diversos interesses dialoguem, isso já será uma grande conquista da Serpentina. Agora, nós gostaríamos muito que, de facto, os parques infantis no Porto e noutras cidades fossem pensados também com esta componente participativa, não é? Porque as crianças são as especialistas nestes espaços, devem ser ouvidas e, portanto, estes processos também de design, puxando aqui um bocado a brasa à minha sardinha, bottom-up, não é? Uhum. Que surgem de baixo para cima, são muito reveladores e conseguem resultados muito mais ajustados àquilo que são as necessidades das pessoas. Esse cruzamento de gerações também se vê nessas iniciativas, porque acredito que quem seja mais velho e esteja em casa fique entusiasmado por ouvir a gargalhada das crianças nas ruas e queira vir participar, assistir, ver, enfim, estar a usufruir um bocadinho da cidade como era, se calhar, há algumas décadas atrás. Sim, sim, sim. As pessoas, os idosos, eu estava a falar nos 3 bancos há bocado, os idosos precisam de fazer pausas pelo caminho, Claro. precisam de permanecer no espaço público também de uma certa maneira. Os avós que circulam com os netos. Este cruzamento é muito importante, de gerações, sim. Maria João, para terminarmos, onde é que pode chegar a Serpentina em termos nacionais, ou se têm essa ambição? Falou da Eh, cidade do Porto e pergunto-lhe se a escala pode aumentar a nível nacional. Sim, no fundo, estas ideias de urbanismo tático que estamos a desenvolver, estas propostas de microescala, de baixo investimento, elas poderiam e deveriam nascer como pequenos cogumelos, começar a germinar em diferentes cidades, em diferentes bairros. Nós acreditamos muito no impacto que estas pequenas intervenções possam ter. Se
isto conseguir contagiar, não é? Também esta ideia, este lado do movimento e de conseguirmos comunicar isto bem, que as pessoas percebam que há aqui uma estratégia e há princípios que podem ser aplicados, decalcados, replicados. Esperamos que contamine de facto outros grupos a munirem-se destas ferramentas para atuar, no fundo, inspirar a ação, inspirar a propriedade sobre o espaço. Maria João, muito obrigado. Este podcast do Expresso foi gravado e editado na Taylor House. A identidade sonora é de Salomé Rita e a capa de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção de João Vieira Pereira. Eu sou o Luís Costa Branco e volto na próxima semana. Siga a viagem. Com a Quinto, a mobilidade é simples, sustentável e feita à sua medida. Renting automóvel, aluguer mensal ou diário, sempre flexível e com tudo incluído. Combinamos inovação e conveniência para tornar a gestão da sua frota ainda mais fácil. Pode marcar serviços online ou via WhatsApp e até gerir carregamentos de viaturas elétricas na app. Quinto, soluções de mobilidade flexíveis. Saiba mais em quinto.pt.